Nesse nosso mundo que está cada vez mais dividido, será que existe um caminho para unidade de verdade? A resposta, olha, talvez esteja numa única ideia, que é central para a fé cristã: ter a mente de Cristo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, vamos entender juntos como isso funciona. Para começar essa nossa conversa, tem uma pergunta que é, assim, fundamental. O que é que a humildade tem a ver com a união? Parece que são duas coisas diferentes, né? Mas a gente vai ver que uma, na verdade, é a chave indispensável para a outra. Então, antes da gente falar de construir pontes, de unidade, a gente precisa entender de onde vem o problema. Qual é a raiz da desunião? Vamos cavar fundo nisso. E olha que interessante, a fonte de toda briga, de toda separação, leva a gente para um lugar só: o orgulho. A primeira vez que a harmonia foi quebrada no universo, não foi por uma simples briga, não. Foi por causa de um desejo, sabe? Um desejo enorme de se colocar acima de tudo e de todos. Essa passagem de Isaías, nossa, ela mostra direitinho essa mentalidade. Percebe a repetição? Eu subirei, eu serei como o Altíssimo. É o eu o tempo todo. Um foco total em si mesmo. É tipo o DNA do orgulho, sabe? Ok, então se o orgulho é a doença, qual seria o remédio? O apóstolo Paulo, ele dá a resposta. Lá na carta dele para a igreja de Filipos, ele faz um chamado muito forte para a unidade. E o remédio que o Paulo apresenta aqui é fascinante, porque ele não fala só não sejam egoístas. Ele vai além. Ele pede uma ação: sejam humildes, considerando os outros superiores. Pensa bem, isso é uma virada de chave completa na nossa perspectiva. Sai do eu e vai para o outro. Para ajudar a gente a entender isso, tem uma imagem que é muito forte. Imagina só um grupo de alpinistas subindo a uma montanha bem alta, todos eles amarrados na mesma corda. A segurança de cada um depende de todo mundo, né? Se um deles escorrega, ele não cai sozinho, os outros estão lá para segurar. A unidade é exatamente isso, esse compromisso de segurar a onda um do outro. E tudo isso nos leva então ao ponto central da nossa conversa. Para a gente entender de verdade o que é humildade, não tem exemplo maior que o de Cristo. Ele é literalmente o oposto daquela mentalidade do orgulho que a gente viu no começo. Vamos colocar essas duas mentalidades lado a lado. O contraste é absurdo. De um lado, a gente tem o caminho de quem quer se exaltar, de quem quer subir a todo custo. Do outro, a gente tem o caminho de quem se esvazia, de quem escolhe descer por um propósito maior. A diferença, como a gente vai ver agora, é gritante. Olha só o primeiro ponto. De um lado, a gente tem Satanás que buscou se exaltar. E do outro, Cristo, que mesmo sendo Deus, se humilhou. São dois caminhos, duas direções totalmente opostas. E a comparação não para por aí. Satanás queria uma reputação, queria ser famoso, reconhecido. Já Cristo fez o contrário. Ele abriu mão da reputação que ele já tinha, da glória divina, para se tornar um de nós. E, por fim, o resultado de cada caminho. Satanás escolheu a rebelião, e o fim disso é a destruição. Cristo escolheu a obediência, mesmo que isso significasse a morte, e por isso ele foi exaltado por Deus. Fica bem claro qual mentalidade constrói e qual destrói, não fica? Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse exemplo de Cristo. A gente volta lá para Filipenses, capítulo 2, porque essa passagem é uma das mais profundas da Bíblia inteira. Ela nos mostra o que a gente pode chamar de o mistério da humildade. Gente, para pensar um minuto no que isso quer dizer. Aquele que era Deus por vontade própria, ele abre mão de tudo e se torna um servo. É um movimento para baixo de uma grandeza que a gente nem consegue imaginar. É um ato de amor, de humildade, que é o coração de tudo. E essa humildade não foi só uma atitude, um gesto. Foi uma jornada, um caminho que ele seguiu até o fim. Ele foi obediente até a morte. E não qualquer morte, mas a morte de cruz. O ponto principal aqui é que a verdadeira humildade se revela numa obediência que custa caro, que é sacrificial. Ok, a gente viu o exemplo máximo. Mas aí fica a grande pergunta, né? Como é que a gente, na prática, pode cultivar essa mesma mentalidade no nosso dia a dia, na nossa vida? A resposta está no que a gente pode chamar de uma obra do coração. Não é só sobre mudar o que a gente faz por fora. A verdadeira mudança acontece por dentro, quando o nosso coração e a nossa mente se alinham com a vontade de Deus. E aí, obedecer não é mais uma obrigação, vira algo natural, vira a nossa alegria. Então, como a gente pode, digamos, colaborar com essa obra no coração?
O material que a gente está estudando nos dá 2 passos bem práticos e poderosos. O primeiro passo é a contemplação. Tirar um tempo todo dia para pensar na vida de Cristo, no sacrifício dele, deixar que isso vá moldando a nossa forma de pensar. E o segundo passo é a ação. É buscar de verdade o bem dos outros. Sabe, isso significa ouvir para entender de verdade o que a pessoa está falando, não só para já ter uma resposta pronta. Significa colocar as necessidades do outro na frente das nossas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Como será que essa humildade, esse princípio de considerar o outro, poderia transformar os nossos relacionamentos? Em casa, no trabalho, com os amigos, como seria se a gente começasse a aplicar isso hoje? Se essa nossa conversa fez sentido, se trouxe uma luz nova sobre o assunto, considere curtir e compartilhar. Assim essa mensagem sobre unidade e humildade pode chegar a mais gente. Muito obrigado.